Olá, seja Muito bem-vindo mais uma vez. ao nosso podcast Bíblia Comentada. Hoje veremos Jó, capítulo 10. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num material que é um verdadeiro soco na alma humana. O capítulo 10 do livro de Jó. É intenso mesmo. A nossa fonte é uma análise comentada, versículo por versículo, de um dos monólogos mais crus, mais dolorosos de toda a literatura antiga. E a nossa missão aqui é acompanhar Jó nessa montanha-russa emocional. Exatamente, porque ele começa lá no fundo do poço, né? Sim, e aí ele sobe, ele lembra de um Deus criador, amoroso, e de repente ele despenca na confusão. Como é que essas duas coisas podem existir ao mesmo tempo? E o que torna essa análise tão potente e que a gente precisa ter em mente o tempo todo é uma informação que nós, leitores, temos, mas que o Jó não tem. Nós sabemos da conversa celestial, daquela espécie de aposta entre Deus e o acusador lá nos capítulos 1 e 2. O Jó está completamente no escuro. Ele não tem a menor ideia. Nenhuma. Ele está tentando montar um quebra-cabeça existencial sem a peça mais importante. E é essa falta de informação que transforma o sofrimento dele, sabe? Vira uma tortura de incompreensão. É por isso que o lamento dele é tão visceral. Perfeito. Então, com esse contexto em mente, vamos entrar nesse diálogo que o Jó trava. Não mais com os amigos, né? Agora é direto com Deus. Direto com Deus. É uma oração que desafia um pouco as nossas noções de reverência. Vamos começar? O capítulo abre com uma pancada, logo no versículo 1. Eu detesto a minha vida. Vou desabafar as minhas queixas. Vou falar na minha amargura. Puxa, minha primeira reação lendo isso é de choque. Parece que ele tá no limite, sabe? Beirando a blasfêmia. E essa é a reação que a maioria das pessoas tem, né? É uma fala agressiva, sem dúvida. Muito. Mas o que a nossa análise aponta é algo fascinante. Essa agressividade, ela é, na verdade, uma forma de engajamento profundo. Pensa bem, a verdadeira ausência de fé não seria o grito, mas seria o silêncio. Seria virar as costas e ir embora. Jó não faz isso. Ele vai na direção de Deus, mesmo que seja com os punhos cerrados para desabafar. A queixa aqui vira uma forma desesperada de conexão. Não de rompimento. Isso muda tudo. Ele não está abandonando o diálogo, ele está intensificando. Isso. E essa intensidade continua no versículo 2, onde ele faz quase que uma exigência. Direi a Deus, não me declares culpado. Diz-me por que me condenas. Ele não está só se lamentando, ele está pedindo satisfação. E aqui a gente chega num ponto que parece um paradoxo, mas que é o coração da fé do Jó. Esse pedido de explicação é, na verdade, uma afirmação de fé. Como assim? Se Jó acreditasse que Deus é um tirano arbitrário, um ser, puramente caótico e injusto, por que ele pediria uma razão? Não teria lógica para ser explicada. Não faria sentido. O fato dele pedir um porquê mostra que, no fundo, ele ainda acredita que existe uma razão justa, mesmo que ele não consiga enxergar. Ele está apelando para a justiça de um Deus que, no momento, parece estar agindo de forma injusta. Mas essa fé na justiça de Deus é imediatamente confrontada pela realidade que ele está vendo, né? Com certeza. No versículo 3, a confusão dele transborda. Tens alguma vantagem em oprimir, em desprezar o trabalho das tuas mãos, enquanto favoreces os conselhos dos maus? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta é eterna. Por que os maus prosperam e os justos sofrem? Exato. Ele olha para a própria vida, que ele vê como uma obra das mãos de Deus, e ela está sendo desprezada. E, ao mesmo tempo, o mal parece ser recompensado. E uma coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui, e a nossa fonte bate nessa tecla, é que isso é a percepção do Jó no meio da dor. Não é uma fotografia da realidade do caráter de Deus. Entendi. A dor funciona como uma lente de distorção. Ele está tentando encontrar qualquer lógica, qualquer uma. E a única que se apresenta a ele é essa inversão terrível da ordem moral. É um grito de quem olha para o mundo e não o reconhece mais. E depois de questionar as ações de Deus, o quê, ele parece mudar o foco e começa a questionar a perspectiva de Deus, o como. No versículo 4 ele pergunta, por acaso tens olhos humanos ou vês assim como o homem mortal vê?
O que essa mudança de foco nos diz? Isso é um momento de clareza teológica impressionante no meio do caos emocional. Imagina, no meio de tanta dor, quando seria mais fácil concluir que Deus é só um tirano gigante, Jó para e pensa: peraí, Será que o problema sou eu? talvez o problema seja o meu zoom. Eu tô vendo isso com os meus olhos, que são mortais, são limitados. A perspectiva de Deus deve ser outra. É um salto de lógica e de humildade incrível para alguém na situação dele. Ele está perguntando, na verdade, será que o que me parece uma injustiça terrível, visto aí de cima da sua perspectiva eterna, faz algum sentido que eu sou incapaz de compreender? Exatamente. E ele continua nessa linha no versículo 5, comparando os dias de Deus com os de um mortal. Ele sabe que Deus não opera com a nossa urgência, com o nosso relógio que está sempre correndo para o fim. Isso. E essa ideia de que Deus tem uma perspectiva diferente levanta outra questão para Jó, que é sobre a sua própria inocência. E isso nos leva aos versículos 6 e 7. Ali ele basicamente diz: se você vê tudo, se sua perspectiva é total, então você sabe que eu não sou culpado e que eu não mereço isso. É uma defesa muito poderosa. É uma defesa forte. Ele sabe que não é perfeito, mas ele tem a convicção de que o sofrimento dele é completamente desproporcional a qualquer falha que ele tenha cometido. É como se ele dissesse: eu sei que não sou um motorista perfeito. Talvez eu tenha passado no sinal amarelo algumas vezes, mas o castigo que eu estou recebendo é como se eu tivesse causado um engavetamento de 50 carros com vítimas fatais. A conta simplesmente não fecha. Essa analogia é perfeita. É exatamente esse o sentimento de desproporção. Ele está preso entre a certeza da sua própria consciência limpa e o poder esmagador soberano de Deus. E ele não pode fugir. Não pode fugir, como diz o final do versículo 7, mas ele se recusa a aceitar a premissa de que ele é um grande pecador que merece tudo isso. É um impasse terrível. E então, quando parece que ele vai continuar nessa espiral de questionamento e angústia, ele faz uma pausa. O tom do capítulo muda da água para o vinho. Muda completamente. É quase como se ele parasse no meio do grito para se lembrar de algo fundamental. A partir do versículo 8, ele começa a descrever de forma poética e belíssima como Deus o formou. É uma das passagens mais comoventes. Ele fala das mãos de Deus moldando-o como um oleiro molda o barro, de como foi tecido no ventre da mãe. Ele se lembra não só de ter sido criado, mas de ter sido criado com cuidado, com amor, com propósito. É uma memória de intimidade. Sim. E se a gente conectar isso ao quadro geral, essa lembrança não traz alívio. Pelo contrário, ela torna o sofrimento atual ainda mais agudo, mais incompreensível. Como assim? A gente geralmente pensa que lembrar de coisas boas ajuda nos momentos ruins. Nesse caso, a memória alimenta a angústia. A pergunta implícita do Jó é: como pode o mesmo Deus que me formou com tanto carinho, que me deu vida e me tratou com bondade, ser o mesmo Deus que agora parece estar me caçando para me destruir? Nossa, a memória do cuidado divino no passado torna a aparente crueldade do presente totalmente ilógica. Isso prova que Jó não perdeu a fé. É a sua fé nesse Deus criador que o faz sofrer tanto com a situação atual. E essa contradição explode no versículo 13. Depois de toda essa recordação bonita, ele diz: mas secretamente quisestes fazer estas coisas. Sei que estas coisas vêm de ti. É uma virada de 180 graus. Ele parece acusar Deus de um plano secreto e malévolo. E aqui, de novo, a gente precisa lembrar da peça que falta no quebra-cabeça do Jó. A conversa celestial. Ele não sabe. Então, na lógica humana e limitada dele, ele tenta conectar os pontos. Ponto A, fui criado com amor. Ponto B, estou sendo destruído. A única linha que ele consegue traçar entre esses dois pontos é a de que o amor inicial era uma fachada para um plano secreto de sofrimento. Que terrível. É um erro de interpretação trágico, nascido da falta de informação. Ele está fazendo o melhor que pode com os dados que tem, sabe? E a conclusão a que ele chega é aterrorizante. Essa conclusão o leva a um estado de condenação total, que ele descreve nos versículos seguintes. Ele se sente vigiado em cada erro, caçado como um leão feroz, com as dificuldades vindo em ondas como um exército. Atacando repetidamente. Sim, essa imagem de ser caçado por Deus é brutal.
É difícil não ler isso e não ver Deus como um monstro. Com certeza. E a linguagem é feita para chocar. Mas aqui, a análise nos convida a entender o gênero literário. Isso é um desabafo poético, muito comum na literatura hebraica. Não é um tratado teológico. De jeito nenhum. Jó não está escrevendo sobre o caráter de Deus. Ele está usando as metáforas mais fortes que ele consegue encontrar para nos dizer: é assim que eu me sinto. Ele se sente como uma presa encurralada por um predador implacável. Entendi. A Bíblia valida a expressão desse sentimento, mesmo que não valide a conclusão teológica por trás dele. É o reconhecimento da profundidade da dor. E essa dor atinge o ponto mais baixo, o fundo do poço mesmo, nos versículos 18 e 19. São palavras que doem só de ler. Ele pergunta por que Deus o tirou do ventre, dizendo que preferia ter morrido antes que qualquer olho o visse. Ter sido como alguém que nunca existiu. Eu desejo pela não existência. E a fonte nos oferece uma perspectiva pastoral muito importante aqui. O texto sagrado registra essas palavras não para endossar esse tipo de pensamento, mas para validar a profundidade do desespero humano. Para mostrar que é possível sentir isso. Exato. Mostra até onde a dor pode levar uma pessoa fiel. E mais importante, mostra que mesmo esses sentimentos, os mais sombrios que a gente pode ter, podem ser levados a Deus em oração. Não há nada tão feio ou tão desesperado que precise ser escondido. É um ato de coragem e de fé levar essa escuridão para a presença de Deus. No meio de tanto desespero, depois de tanto gritar, o tom muda de novo. No versículo 20, surge um pedido quase sussurrado. Não são poucos os meus dias, que ele me deixe em paz. Depois de exigir respostas, agora ele só pede um pouco de paz. É um dos momentos mais humanos do livro. Ele não pede mais por justiça, nem por entendimento, nem por vingança. Ele pede por uma trégua, um cessar-fogo. Ele está exausto, para mostrar que é possível sentir isso. Exato. Mostra até onde a dor pode levar uma pessoa fiel. E mais importante, mostra que mesmo esses sentimentos, os mais sombrios que a gente pode ter, podem ser levados a Deus em oração. Não há nada tão feio ou tão desesperado que precise ser escondido. É um ato de coragem e de fé levar essa escuridão para a presença de Deus. No meio de tanto desespero, depois de tanto gritar, o tom muda de novo. No versículo 20, surge um pedido quase sussurrado. Não são poucos os meus dias, que ele me deixe em paz. Depois de exigir respostas, agora ele só pede um pouco de paz. É um dos momentos mais humanos do livro. Ele não pede mais por justiça, nem por entendimento, nem por vingança. Ele pede por uma trégua, um cessar-fogo. É o pedido de alguém exausto, que não aguenta mais lutar. Ele só quer um pouco de descanso emocional, um momento para respirar antes que o fim chegue. É um pedido de alívio que revela uma vulnerabilidade imensa. Ele encerra o capítulo descrevendo esse fim, a morte, de uma forma muito sombria. Nos versículos 21 e 22, ele fala de ir para a terra de densas trevas, um lugar de escuridão, caos, onde a própria luz é como as trevas. Parece uma visão de total desesperança. Sem luz no fim do túnel. Nenhuma. E essa visão reflete o entendimento teológico da época, né? A revelação sobre a vida após a morte, sobre a ressurreição, era muito mais limitada no tempo em que Jó viveu. O que ele descreve é o medo do desconhecido. O pavor do fim. O pavor de um fim que parece ser só silêncio e escuridão. Mas, e esse é o ponto crucial que a nossa fonte destaca, mesmo diante dessa visão aterrorizante, ele não abandona Deus. O monólogo inteiro, do primeiro grito de raiva ao último sussurro de medo, é dirigido a Deus. Ele se recusa a sofrer sozinho. E em silêncio. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Atravessamos um capítulo que foi do lamento mais amargo à memória mais doce. Da acusação mais dura ao pedido mais humilde. Foi uma jornada em tanto. A grande lição que a gente pode tirar disso tudo e que a nossa fonte conclui de forma brilhante é que a fé genuína não é a ausência de dúvida, de dor ou de raiva. Não é ter todas as respostas ou sentir paz o tempo todo. Não é um conto de fadas. Não mesmo. A fé verdadeira, como a de Jó, é a decisão teimosa de continuar falando com Deus, de continuar buscando, de continuar se engajando, mesmo quando absolutamente nada faz sentido.
O capítulo 10 de Jó é uma permissão divina para a gente ser brutalmente honesto no nosso sofrimento. É impressionante como o texto mostra Jó se apegando à memória de como foi criado com cuidado, mesmo quando se sentia completamente destruído no presente. E isso me deixa com uma reflexão para quem nos ouve. Manda. Em nossos próprios momentos de crise, quando o presente parece um caos sem sentido, de que forma a memória do cuidado que a gente já recebeu no passado pode servir como uma âncora? Talvez não para resolver o problema, mas para nos manter no diálogo, assim como Jó.